Comentando um pouco sobre o índice hoje, foi um dia onde que eu fiz aqui basicamente dois trades. Um foi no 0 a 0 e o outro trade foi na mesma região com stop. Então, e aí eu não operei mais. E também porque tinha dado o meu horário já de operações, mas o dia ele basicamente abriu aqui, abriu nessa região, uma região mais complexa. Não tinha muito o que fazer, o preço também não tinha urgência. E ele acabou projetando lá a lateralidade do dia anterior. Pegou essa projeção mais ou menos aqui nessa barra, em algum local aqui. A gente tinha projetado isso lá de manhã, né? Então era aqui assim. Pegou essa projeção, não tinha grandes trades aqui, você consegue perceber pelas barras. Isso aqui é a abertura. O mercado chega nessa região também, não entram tantos vendedores assim. E a partir desse momento o mercado começa a criar uma tendência em dojis. Você não deveria operar contra isso. Você tem um gap aqui no dia da abertura que acaba virando um magneto muito forte e provavelmente diante desse contexto aqui complexo, o mercado tinha uma boa aí probabilidade de fechar ele. Teve até pessoal que subiu comprado, acho que a partir dessas barras aqui, aqui, essas barras subiu comprado para pegar lá o fechamento do gap. Esse trade aqui eu não fiz, porque para mim a região aqui estava um pouquinho complexa aqui, então eu imaginei que poderia o preço demorar mais também para chegar aqui nessa região. Mas ele acabou indo bem rápido aqui e pegou essa região. E depois que tocou essa região aqui, que tinha as resistências aqui também, ele dá ainda uma continuidade bem forte aqui para cima. Até se exagera um pouco aqui nos movimentos. Mas esse momento aqui, o mais importante, quem está operando é saber que não tem vendas. Então, você não tem vendas aqui nessas barras, você dificilmente vai vender isso aqui. Apesar que num contexto maior, estava passando aqui uma linha de wedge aqui nessa região que tocava mais ou menos esse topo aqui com um topo lá anterior que tocava aqui. Então era assim uma região de wedge, mas você não sai vendendo assim uma barrinha. Depois você vê tudo isso aqui. Então você vê tudo isso aqui, você não vai achar que isso aqui vai anular tudo. Então por isso que eu não fiz vendas, não operei na venda. Pois o preço até acumulou aqui uma certa força aqui na venda, mas aí ele deixa algumas possibilidades aqui, é, em particular uma possibilidade que poderia ser talvez aí um dos melhores trades do dia, talvez até um dos melhores trades da semana. Você tem aqui esse ponto de rompimento, o preço passa desse ponto, muito forte, volta a fazer a correção, testa essa região aqui do ponto de rompimento, é rejeitado, e aí depois, só dizer aquela, ele vem retestar mais algumas vezes e rejeita, testa e rejeita algumas vezes. Então, eu tinha comprado aqui, agora não lembro exatamente a barra, eu acho que possivelmente é essa barra aqui ou essa barra aqui. Não lembro, na formação da barra eu tinha comprado aqui em alguma barra, onde que o preço estava rejeitando. E aí então, é, depois dessa compra, quando o preço volta, eu acredito que com essa barra aqui eu desisti aqui praticamente no 0 a 0, um pouquinho negativo, que em alguma barra eu desisti da compra aqui nessa região, porque estava vindo com uma pressão muito grande e poderia passar direto isso aqui. E aí quando o preço segura mais uma vez e faz mais uma inside aqui do lado, e ele vem romper acima aqui da inside, e o preço ainda não tinha fechado gaps aqui nessa região, então ele estaria muito forte, só que poderia facilmente ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, correção de duas pernas, teste do ponto de rompimento, um dia de tendência aqui de alta, ou pelo menos mais um impulso forte de alta rompendo o topo, ou pelo menos uma boa probabilidade de mais um impulso de alta, pelo menos testando topos aqui, antes de que realmente o mercado talvez pudesse cair, né? Acabou que isso aqui, apesar de dar alguns sinais, não deu certo. Então, os três eles vão dar errado, sim, quase que aí 30, 40% do tempo, depende de cada operacional, mas o meu ele dá aí errado praticamente a metade do tempo, ou 40% do tempo, aí pelo menos ele dá errado, dá alguns stops. Mas o importante é você, nas vezes que acerta, conseguir bons resultados, né? E às vezes que erra, você conseguir sair o mais rápido possível, ou sair quando a premissa deixa de existir. É. Então, o meu stop
eu estopei até mesmo nesse caso eu preferi estopar antes da barra fechar, então, porque já era a terceira, quarta, quinta, sexta, talvez sétima vez que o preço estava batendo aqui nesse fundo, então, se ele violasse aqui abaixo, eu ia estopar, então eu já deixei até uma ordem aqui, que normalmente eu não faço assim os stops, eu estopo ao mercado, eu vejo quando o preço perde uma premissa e sai ao mercado. Nesse caso, por exemplo, o preço vindo forte aqui, para mim ele mudaria todo o contexto, então eu estopei aqui nessa barra, e aí depende também da forma de gerenciar. Para quem está posicionado, por exemplo, pensando em escalar aqui nos gaps, poderia até segurar mais, porque provavelmente teria entrado com uma mão menor pensando isso. Então eu já entrei aqui com uma mão já bem maior, que eu opero, então era praticamente o máximo que eu posso operar, e aí eu estopei já aqui abaixo, que perdeu a minha premissa. Então depois do meu stop o preço realmente entra aqui abaixo, confirma e fecha mais essa barra. Eu acho que seria até um tipo de barra aqui aceitável para quem está pensando em vendas, principalmente quem pode deixar o stop pelo menos aqui, ou principalmente aqui, né, que seria o melhor stop, para você pegar aí pelo menos o teste aí de fundo. Não dá para sair antes disso aí, porque não vai compensar você vender aqui no meio do caminho, porque nesse ponto o que você tem que considerar, inclusive, é o tamanho da tua mão, para você não ficar alavancando muito aqui, talvez um trade até para operar menor com stop maior, porque aqui você vai estar operando isso aqui, big up, big down, lateralidade. Olha onde que está vendendo, o meio praticamente. Então não é uma venda muito boa, com certeza não. Mas aqui no momento aqui das bases é um momento que está criando pressão, onde que o stop dos compradores possivelmente foi acionado, o meu inclusive foi acionado, e talvez poderia gerar aqui alguma aceleração para baixo. O que acabou acontecendo, inclusive, e o preço foi lá testar a mínima lá do Big Up e Big Down, e aí testando a mínima aqui. Para mim até chegar nessa mínima, você não tinha de forma nenhuma compras, aqui isso aqui, por exemplo, você não tem compras. Isso que a gente comentou lá em tempo real. Isso aqui você não tem compras quando você vê essas barras. Você espera o preço chegar aqui embaixo. Aí você vê se vai acontecer alguma coisa. Aí de repente você faz alguma coisa. Você opera o contexto correto. Tem que ter um pouco de paciência para pegar os trades. Eu já tinha saído da tela aqui assim, né? Aí por meio-dia eu já não fiz mais nada no índice. Inclusive nem vi mais ele durante o dia. E aí chegando aqui embaixo ele tenta assim criar essa falha aqui dessa região, que poderia até acionar algumas compras, mas eu acho mais agressivas ainda, porque você não tem um bom sinal. Você tem ainda muitos gaps abertos aqui. Isso aqui poderia sim levar a um rompimento, até porque a tendência mais macro ela tá para baixo, tá indo para baixo. Então não seria surpresa perder esses fundos aqui e andar. E acaba que essa barra aqui, apesar de ser no suporte, é um 2BR que chega perto da média móvel. Seria um tipo de trade que provavelmente eu faria pelo menos para scalp, para fazer uma parcial pelo menos, né? Não scalp, mas uma parcial pelo menos no 1 para 1 dessa barra aqui. Mesmo sendo baixo, provavelmente é um tipo de trade. Se eu estivesse operando aí, eu pegaria o venda aqui, stop acima, 1 para 1 na parcial, e o restante aí depende aí da mão que eu entraria, mas provavelmente o restante eu iria sair, eu ia ser estopado no 0 a 0 ou aqui acima dessa barra. Porque eu não fiz esse trade, então não sei dizer exatamente. Ou também estopar aqui acima mesmo. Que eu acredito que até era o mais provável do que eu faria, eu ia estopar aqui acima. Com uma parte da mão e a outra ia dar 1 para 1, então ia acabar aqui ia dar um trade 0 a 0. Inclusive essa barra aqui acabou sendo uma entrada de compra para quem estava esperando aqui uma segunda entrada baixa. Então o preço vem aqui, executa uma força acima, ele executa essa força, é, e aí depois ele viola fundo, e aí violando fundo ele já devolve muito rápido. Então isso aqui já é um sinal. É, para alguns operadores já começam a desistir aqui das compras nessa barra aqui mesmo, porque já sabem que os compradores podem entrar na H2 para pelo menos um scalpzinho aqui até a média móvel. E foi o que aconteceu, e aí inclusive o preço foi bem mais. Então e aqui que dá para ver mais claro o contexto. É claro que operar contra isso aqui, contra essa queda, não é bom, nem aqui nessa barra, nem nessa e nem em lugar nenhum. Mas se você operar contra essa força, se você quer operar para comprar, pra tentar pegar o big up aí da lateralidade, você deve monitorar essa região aqui de mínimas ou abaixo da mínima e procurar padrões aqui. E uma segunda entrada, obviamente, é um bom padrão. Porque se você compra aqui, está comprando muito no meio, não faz muito sentido. Se compra aqui também não. Agora, depois que o preço chegou baixo na lateralidade,
Você já sabe que aqui é uma região de compra. Se ele desse bons sinais, bons padrões, pode ser que compense entrar nessa região. Que vai fazer sentido o teu stop, você sabe que vai estar aqui para baixo e que você pode até mesmo buscar tudo isso de retorno. Não necessariamente você precise de tudo isso, mas você buscando já um para um do teu stop, se mesmo que ele fique bem para baixo aqui, se buscando um para fazer já uma primeira parcial já é muito bom. Buscando 2 para 1 para fazer uma segunda parcial aqui no meio da lateralidade do dia é muito bom também. Então operar nessa região baixa aqui é o mais correto. E acabou que deu esse trade aqui para quem estava tentando fazer esse trade de big down da lateralidade. E ela até que andou bem aqui, depois veio fazer o pullback aqui nessa região, mas invadiu o ponto de rompimento. E aí aqui já é um mercado que eu não tenho certeza, mas foi aqui por esse horário que eu sabia que ia ter notícia importante, né? Discurso. Então essa volatilidade que provavelmente foi isso aí. É muito rápido, poucas barras. Aqui não é horário para operar. Quem opera para esse equity sabe, aqui você fica de fora. Inclusive fica de fora aqui mais um tempo. Espera o mercado se acalmar para buscar trades. Quem esperou isso talvez consiga pegar alguma compra aqui para cima, depois que o mercado deixou tantos gaps assim. Mas já é bem tarde no dia, você tem um horário de notícias, então eu não confiaria muito em comprar essas barras devido a essa volatilidade aqui, que pode puxar rapidamente o mercado para baixo outra vez, ele buscando projeções aqui. Você pode ter surpresas aqui, no sentido de ele voltar aqui tudo com 2 ou 3 barras. Então eu já não operaria no dia de hoje mais nesse horário. Então acho que foi isso aí o que eu consegui observar hoje em relação ao preço. E realmente depois ele foi lá e fez o movimento. Depois aqui que rompeu essa região, ele conseguiu, veio aqui na mínima, né, testou, criou um padrão, voltou. Ele conseguiu voltar lá no topo novamente, completando realmente e confirmando que o dia era um big up e big down. E aí outra observação que talvez que daria para para colocar aqui em relação a esse tipo aqui de wedge, né? Que provavelmente muitas pessoas marcaram isso aqui como wedge e ficaram buscando vendas aqui nessa, nesse ponto aqui de overshoot. Mas tem que tomar cuidado para não operar essa wedge depois de tanta força assim. É, tem que tomar um certo cuidado e também olhar para o contexto, né? É um contexto bem lateral. Então pode ser que a wedge falhe e ele vá testar alto aqui novamente. Então, e quem entrou também, se caso tenha entrado aqui nessa região vendido com o risco retorno correto, ainda tudo bem, porque pelo menos aí você estaria vendendo, por exemplo, aqui nessa barrinha ou nessa região, vendendo aqui, por exemplo, com stop, estaria, por exemplo, vendendo aqui com stop aqui acima, então você teria esse risco aqui, mas se você realmente acreditou que isso aqui era uma wedge, então se você tem esse risco aqui, você operando o edge, você vai buscar pelo menos aqui embaixo, o fechamento desse gap no mínimo para uma parcial, né? Então ele vai te compensar, ainda que não for o melhor trade de todos, mas acabou ainda que compensa no longo prazo compensaria para quando esse tipo daqui de wedge funciona.